Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é a professora Renata Rufino e nós hoje vamos conversar um pouco sobre os problemas ambientais do Brasil. Há algumas aulas atrás a gente conversou sobre os problemas ambientais de forma geral e hoje a gente vai focar um pouco sobre as questões ambientais do Brasil. Como principais questões ambientais dentro do Brasil, assim como no mundo, a gente tem três grandes grupos aí para discussão, que é a questão do desmatamento, né, das florestas, das queimadas, a abertura das áreas, sobretudo a atividade agropecuária, os tipos de poluição da água, do ar, do solo, e a questão climática, que está muito relacionada com ilhas de calor, aquecimento global, efeito estufa, tudo isso a gente já falou, não é? A gente só vai agora organizar um pouco isso dentro do Brasil, né? Conversar um pouco sobre essas questões, como que elas se processam dentro do Brasil. Bom, começando aí pela questão do desmatamento, mostrando então, né, a preocupação com a vegetação. O Brasil é um país que tem uma extensão territorial muito grande e uma biodiversidade, tanto de flora quanto de fauna, muito grande também. Há quem diga que parte, inclusive, da nossa biodiversidade nem foi descoberta e ainda assim já foi extinta. Então, assim, um dos principais ícones brasileiros, quando a gente fala de biodiversidade, é a questão da floresta amazônica. Essas fotos aí, elas vêm somente para nos lembrar, né, para nos mostrar a beleza da região amazônica, de como a Amazônica é uma floresta densa, né, uma floresta que tem um número de árvores muito grande, uma floresta que tem um número de árvores com copas muito altas, uma floresta que tem uma variedade de espécies muito grande, assim como uma intensa e extensa bacia hidrográfica. Então, a área de floresta amazônica é uma área que a floresta amazônica, na verdade, o bioma amazônico, né? É um bioma que não pertence só ao Brasil, boa parte dele se concentra no Brasil, mas é um bioma que extrapola os limites territoriais do nosso país. Tá? É importante lembrar que aqui na floresta amazônica nós temos também diversas espécies, né? Tanto de planta quanto de animais, e muitas dessas plantas já foram inclusive utilizadas para fabricação de medicamentos. Falando um pouquinho aí dessa questão da floresta amazônica, né? Da localização da floresta amazônica, a região a floresta amazônica, ela, aqui no Brasil, né, ela vai pegar parte da região norte do país. Deixa eu pegar aqui um. Ela vai pegar parte da região norte do país, tá? Mas ela também vai extrapolar outros países, ó. Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, tá? Então, é um bioma que tem uma extensão territorial muito grande, ocupando aí mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Possui um clima, a maior parte do clima da floresta amazônica é o clima equatorial, está próxima ao Equador, então é um clima quente e úmido. A sua hidrografia, conforme eu já falei, é uma hidrografia composta por uma quantidade muito grande de caudalosos rios, são rios muito extensos, rios muito importantes, né? E essa floresta, ela nasce, ela se perpetua, a sua existência se perpetua sobre uma bacia hidrográfica muito importante, tá? Para o Brasil e para o mundo.
E aí a sua biodiversidade também, tanto de fauna quanto de flora, conforme eu já falei, é uma biodiversidade muito extensa. Lembrando aí, né, o conceito de biodiversidade. Biodiversidade nada mais é do que a diversidade da vida, né? E aí, que vida, professora? Essas formas de vida, tanto animal quanto vegetal, né? Então, a floresta amazônica é uma área realmente que concentra uma biodiversidade muito grande. E, conforme eu falei também logo lá no início, boa parte dessa biodiversidade, inclusive, já se perdeu e a gente nem chegou a catalogar, nem chegou a conhecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem espécies, tanto de flora quanto de fauna, que a gente não chegou a saber que existiram, tá? O bioma Amazônia, conforme nós falamos anteriormente, ele não se estende apenas pelo território brasileiro, ele vai extrapolar então outros países, né? Mas, para efeito de planejamento social e econômico, foi instituído na década de 50 a Amazônia Legal. O que seria essa Amazônia Legal? Seria uma área que ocupa um pouco mais de 60% do território e seu viés, esse viés, essa divisão, é uma divisão sociopolítica, né? Lembrando aí que tem, entre as décadas de 60 e 70, essa área do Brasil era uma área de grande interesse militar. Lembrando que essa área aqui, né, da região norte do país, era uma área de grande interesse militar por conta dessa grande extensão territorial que nós temos aqui. Então, havia uma necessidade, né? Um objetivo de tentar frear uma possível invasão, uma possível ocupação territorial via terrestre, né? Então a Amazônia Legal, ela é definida, ela foi definida dentro desse conceito. E aí lembrando que esse conceito de Amazônia Legal, ele abrange, né, a questão do bioma Amazônia, não somente na região norte do país, mas percebam que pega aqui também parte dos estados do Maranhão, região nordeste, parte do Mato Grosso, parte do Tocantins, né? Então, só para a gente lembrar que esses limites que foram estabelecidos para englobar os estados que compõem o que a gente chama, então, né, de Amazônia Legal, ele vai extrapolar, esses limites eles extrapolam a questão regional. Então, o bioma Amazônia, dentro do contexto de Amazônia Legal, ele vai extrapolar a região norte do país, avançando aí por alguns estados da região nordeste e centro-oeste também. E aí lembrando que essa região ela tem uma importância muito mais geoestratégica mas também econômica, né? Então lembrando aí dessa questão que é uma estratégia política, faz parte da geopolítica brasileira, essa delimitação da Amazônia Legal e, conforme eu já falei, a Amazônia sendo, né, esse bioma de tão grande importância, conforme a gente já viu, ressaltar que as questões econômicas também elas pairam, né, quando a gente fala nesse contexto de Amazônia Legal. A gente tem também a questão da Amazônia Azul, que está mais relacionada às águas, tá? Mas a gente não vai se ater a esse detalhe, pelo menos não por agora, tá certo? Só para vocês saberem que existe. Um outro bioma importante também que a gente precisa conversar é sobre a Mata Atlântica. Mata Atlântica é um bioma que pega aqui parte dos estados, de alguns estados do Nordeste, parte do litoral aqui também, boa parte do Sudeste, né, e parte da região Sul também. A sua cobertura original, ela possuía mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E aí hoje estima-se que a gente tem aí
um pouco menos de 7% do que seria a cobertura original da Mata Atlântica. Levando em consideração a questão da ocupação territorial do Brasil, toda essa área aqui ela foi ocupada logo no início, então já começou a ser devastada desde o tal do descobrimento do Brasil, né? Ou invasão do Brasil, como queiram, né? Lembrar aí que os nossos indígenas já estavam aqui quando os europeus chegaram. Essas áreas, parte dessas áreas começou a ser destruída, né, pela exploração predatória europeia, e os nossos indígenas, por conseguinte, também foram dizimados nesse contexto. Então, a cobertura vegetal de Mata Atlântica ela já foi bastante devastada com relação ao que era antes. O clima é um clima subtropical, né? A maior parte dessa área abrange os trópicos, abaixo dos trópicos, né? Melhor dizendo, por isso subtropical. Então você tem áreas aí com duas estações bem definidas, né? O verão e o inverno eles são muito bem marcados, ou pelo menos eram, né? Há um tempo atrás. O clima vem se alterando aí ao longo do tempo. A vegetação de Mata Atlântica, né? O bioma Mata Atlântica também possui uma biodiversidade muito expressiva, que assim como nós falamos lá do bioma amazônico, é uma biodiversidade que boa parte também já foi extinta. A gente viu na outra aula que a gente falou sobre problemas ambientais, eu coloquei até o link de uma instituição que tratava que mostrava, né, algumas espécies que já foram extintas e tudo mais. Isso cabe então para a questão dos estudos do bioma Mata Atlântica, né? Então nós temos também aqui algumas espécies, tanto vegetal quanto animal, que também já foram extintas, tá? Mas ainda assim, a biodiversidade do bioma Mata Atlântica é uma biodiversidade muito importante, muito expressiva, tá? Para termos de constituição de biodiversidade global. E aí, conforme eu já falei também, a exploração predatória, ela vem no contexto de ajudar também a detonar, né, o nosso bioma de Mata Atlântica, tá certo? Bom, mudando um pouco o foco aí, falar, né, também um pouco da questão da poluição do ar, sobretudo nas grandes cidades, e dos solos e das águas. Está tudo muito interligado, né? É preciso lembrar que o planeta Terra é um grande sistema. Então, quando se fala em poluição do ar, a gente está falando, em certa medida, da poluição gerada, né, principalmente pelas fábricas, né, pela fumaça das fábricas, pela fumaça que os carros e os ônibus, né, soltam nas grandes cidades, os gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera. Quando a gente fala de poluição dos solos e das águas, a gente também está falando de um sistema que é interligado, porque numa condição como essa aqui, por exemplo, de um lixão, você, em médio e longo prazo, está poluindo o solo e, por conseguinte, vai poluir também os lençóis freáticos, né? E é assim em todos os lugares do mundo, tá certo? Então, a poluição, ela, sobretudo dos solos e das águas, são dois tipos de poluição que estão intimamente interligadas, tá certo? A falta de saneamento básico, por exemplo, nas grandes cidades, né, o inchaço urbano, as questões, os problemas urbanos com moradia, tudo isso vai implicar na maneira como a gente, por exemplo, produz, a quantidade, né, de lixo que a gente produz e a maneira como a gente descarta esse lixo. Porque, em se tratando de poluição dos solos e das águas, em especial, se a gente tem uma situação dessa, você está poluindo solo e água. Se a gente não tem saneamento básico, conforme mostra essa figura aqui, a gente também está poluindo, né,
solos e águas. Aqui nós temos ainda, ó, um navio aqui despejando óleo no oceano. Isso também é um outro grave problema ambiental do Brasil. Não só do Brasil, né, mas de forma geral, esse tipo de acidente é uma coisa que em médio prazo, em curto e médio prazo, a gente não consegue resolver. Uma vez que há derramamentos de óleo nos oceanos, o óleo ele se espalha numa rapidez muito grande e se não tiver um plano de contingência para conter, né, esse acidente, fica tudo muito complexo. A recuperação dos ecossistemas ela não está alinhada com a nossa capacidade, com a capacidade humana de detonar, de destruir esses ecossistemas. Tá? Então a poluição ela é um problema presente em vários países do mundo, não é só no Brasil, mas o mais importante que a gente precisa levar desse comentário é que a capacidade de recuperação dos ecossistemas ela é diferente da nossa capacidade de detonar esse ecossistema, né? Nós somos em torno aí de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, detonando, né, fazendo pressão nos ecossistemas, criando situações como essas daqui que a gente está presenciando. E a capacidade do ecossistema de regeneração não acompanha a rapidez com que a gente destrói isso, tá? Trouxe também para a gente comentar desastres e crimes ambientais. Coloquei desastres / crimes ambientais porque de fato foram desastres, mas eles se configuram como crimes a partir do momento em que houve uma grande interferência humana para que isso ocorresse. E aí a gente caracteriza como crime porque houve omissão, porque houve falta de planejamento, né, das empresas envolvidas para tentar minimizar os seus próprios custos. E aí, então, esse desastre ele se transforma num crime socioambiental, na verdade, né? Porque você destrói vidas humanas e destrói também o ambiente. Então, nós comentamos aí sobre os desastres / crimes ambientais de Mariana e Brumadinho. Mariana ocorreu em novembro de 2015, né? A empresa Vale, hoje Vale S.A., mas era chamada empresa Vale do Rio Doce, que já foi uma empresa estatal, foi uma empresa que foi vendida nos anos 90, com a justificativa de que estaria dando prejuízo ao Estado brasileiro. E aí, enfim, a partir de então, essa empresa se torna uma empresa estrangeira, né, uma empresa pertencente a um grupo internacional, e ela começa a explorar sobremaneira a área de Minas Gerais. Lembrando que Minas Gerais é um importante complexo de extração de minério de ferro aqui no Brasil. O minério de ferro é um produto altamente rentável para a economia brasileira, tá certo? Então essa área do estado de Minas Gerais é uma área muito importante com relação à economia, e as empresas de exploração mineral, elas têm um interesse muito grande nessa área. A Vale do Rio Doce, ela tem, a Vale, né, S.A., ela tem o direito de exploração, né, dessa área. Então, boa parte dessa área, dos municípios dessa área, estão sob a responsabilidade dessa empresa no tocante à questão ambiental. Ou seja, a atividade econômica praticada por essa empresa, ela teria que dar conta de cuidar do ambiente daquela área. Não somente extrair, mas também cuidar do ambiente daquela área. Tá? Então, em novembro de 2015,
as barragens se romperam, né? E aqui tem mais ou menos o percurso que a lama percorreu, né? Então a lama sai daqui do estado de Minas Gerais, da cidade de Mariana, destruindo vários distritos, dentre eles o distrito de Bento Gonçalves, né, que desapareceu o distrito, conforme a gente pode ver nas fotos ao lado. A lama fez todo esse percurso e foi parar lá no Espírito Santo, no mar. Então, a chance desses ecossistemas, tanto terrestres quanto aquáticos, que foram atingidos, a chance desses ecossistemas se recuperarem é muito pequena, sobretudo se não houver investimentos, tá certo? Muitas pessoas morreram, muitos animais morreram, muitas pessoas desapareceram, né? E a economia daquele local até hoje tem problemas aí para se recuperar, tá? Pouquíssimo tempo depois, em janeiro de 2019, foi a vez da mesma empresa, um acidente de proporções também bem grandes ocorreu, só que agora aqui nessa área de Brumadinho, também no estado de Minas Gerais, né? Aqui, estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, capital, está aqui, Brumadinho está aqui. Então esse acidente ocorreu aí em janeiro de 2019, um acidente muito parecido com o anterior, a barragem se rompeu, né? E foi levando aí tudo que encontrava pela frente, sem poupar vidas humanas, sem poupar ecossistemas, rios e córregos, como a gente pode ver aqui, destruídos. E aí, de novo, a capacidade da natureza de se regenerar de uma situação dessa é muito menor em termos de espaço-tempo do que a nossa capacidade de destruir. A barragem se rompeu, isso tudo aqui aconteceu e a natureza vai demorar bastante tempo para se reestruturar, para se recompor, sobretudo se não houver investimentos, tá certo? Problema agora, vamos conversar agora um pouquinho sobre a questão do aquecimento, né? A gente já falou nas outras aulas sobre aquecimento global, a questão do efeito estufa e a questão da ilha de calor. Ilhas de calor, né? As ilhas de calor é esse calor que fica retido nas grandes cidades por conta da questão da própria urbanização, da própria edificação dessas grandes cidades, né? O que vem a ser essa edificação das grandes cidades? Isso está relacionado com a impermeabilização do solo. O que vem a ser a impermeabilização do solo? O calçamento das ruas, o asfalto, né? Então, grandes áreas de asfalto, além da questão das construções dos edifícios. Então, os raios solares, né, que incidem na superfície terrestre, eles deveriam percorrer um caminho natural de entrar na superfície terrestre, né, passar pela camada de ozônio, entrar pela superfície terrestre, parte dessa radiação ser absorvida, né, tanto pelos corpos hídricos como pela própria superfície terrestre, e aí a superfície terrestre se aquece e parte dessa radiação deveria voltar à atmosfera. Quando a gente tem essa situação de urbanização intensa, de edificações intensas, essa parte desse calor ele não retorna da maneira que deveria retornar à atmosfera. Então vamos gerando espaços com uma temperatura muito mais alta do que o normal, que é o que a gente chama de ilhas de calor. E aí aqui eu coloquei dois esqueminhas, né, gerados pelo INPE, tá? Aqui falando da questão da densidade demográfica das ilhas de calor no município de São Paulo. Então a gente tem aqui parte da vegetação nas áreas rurais e nas áreas urbanas. Então percebo que nas áreas urbanas a gente ainda não tem
quase nada para apresentar. Então a falta também da vegetação nessas áreas, ela só ajuda a intensificar o calor. E aí um comparativo, né, desses dois dados aqui com a questão da temperatura. Nessas áreas onde a gente tem uma maior vegetação, uma maior quantidade de vegetação, você vai ter uma temperatura menor. Por conseguinte, nas áreas onde você tem vegetação escassa, vegetação esparsa também, espaçada, né, mais rarefeita, você vai ter um aumento de temperatura bem significativo. E aí, lembrando, esse degradê de cores, quanto mais forte esses elementos de cores quentes, mais alta é a temperatura, tá? Aqui já é essa parte aqui da região metropolitana, né, do Rio de Janeiro, também com a mesma questão. Em 3 momentos, o aumento da temperatura das ilhas de calor, sobretudo nessas áreas, nessa área aqui, eu coloquei essa figura para a gente observar, sobretudo essa área aqui da cidade do Rio de Janeiro, em 3 momentos diferentes. A questão da temperatura. A gente tem aqui ainda uma vegetação um pouco mais expressiva e a temperatura vai variando aqui ao longo do tempo. Conforme o tempo vai passando, a gente tem uma concentração já de temperatura nessa área aqui, que é a área que foi mais edificada, e mais recentemente, essa figura aqui já retrata a década dos anos 2000, uma intensificação da temperatura nessas áreas urbanas muito maior se comparada com lá no início. Tá? Então, esse aumento de temperatura é uma problemática das grandes cidades, ok? E aí, para a gente ir finalizando, essa questão do como que a gente consegue essas informações, né? Nós temos esse Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Aqui nós temos o link para visitar o site desse instituto, se vocês tiverem alguma dúvida. É uma instituição muito séria com relação a estudos do clima, tá? Eles monitoram não somente o clima, mas também via satélite, eles monitoram a questão do desmatamento, tá? Então, tanto o desmatamento quanto o clima e outros estudos, outros campos de estudo, né? Mas como a gente está falando aqui de problemas ambientais, eu me preocupei em trazer essa informação porque esse é um órgão responsável por acompanhar tanto as questões climáticas, né? Essa questão principalmente do aumento da temperatura, principalmente nas grandes cidades, né? E as questões também do desmatamento gerado, né? Sobretudo por aberturas de pastagens, né? A questão da expansão da fronteira agrícola, está tudo aí vinculado à questão da economia, certo? Então depois vocês visitem aí esse site com calma, para ir conhecendo, para ir se familiarizando aí com essas informações. Nós vamos encerrando por aqui e vamos fazer os exercícios do capítulo 4 da nossa apostila. Esses exercícios eles serão corrigidos posteriormente, como tem sido feito, tá certo? Muito obrigada, um grande abraço para vocês e a gente vai conversando, tirando dúvidas lá pelo Classroom, ok?